Uma família compra uma casa perto dos silos. Alguns dias passam e até aí tudo bem. Então o pessoal durante a noite começa a ouvir alguns barulhos pela casa. E esses barulhos aumentam com o passar dos dias. Essa família era um casal com 2 filhos, uma menina e um menino. A menina numa noite entra correndo dentro do quarto dos pais. Ela disse que viu um bicho dentro do quarto dela. Ela disse que esse bicho era uma coisa muito grande com vários olhos, e os olhos eram vermelhos. Os pais não deram muita bola, achavam que ela estava sonhando e deixaram a menina ficar ali com eles aquela noite. Na outra noite, quem viu a criatura foi o pai. Ele estava dormindo também e a coisa entrou no quarto dele, só que dessa vez não tinha uma forma monstruosa, tinha a forma de uma pessoa, só que com os olhos vermelhos também. O pai, quando viu aquilo, ficou em choque, não conseguiu se mexer, parado olhando, até que a coisa recuou, atravessou a parede. Eles começaram a comentar com os vizinhos sobre aquilo que estava acontecendo na casa. Os vizinhos falaram que algumas casas naquela região é assombrada. Alguns dizem que é por causa do hospital, por causa do cemitério que tem ali perto do hospital. É porque essas assombrações ficariam em volta daquela mais próximo dos silos do que de hospital ou de cemitério. Bom, essa lenda tem vários finais. Dizem que eles não viram mais nada, que eles depois continuaram morando ali tranquilamente. Um outro final seria que eles se mudaram dali. Mas isso é uma lenda. Seria uma lenda urbana da cidade. É um relato antigo. Um homem que foi atacado nas margens do rio Jacuí. Ele foi atacado por uma criatura, um bicho, uma coisa que ele nunca tinha visto antes. Seria um bicho pequeno até, do tamanho de um chimpanzé, chimpanzé pequeno, filhote de chimpanzé. Era todo pálido, uma pele parecida com a de pessoa, mas todo branco, sem pelos pelo corpo, mas era muito forte. E ele começou a chutar esse bicho. O bicho emitia sons, que era uma outra coisa que assustava essa pessoa que foi atacada. E parecia que era quase que palavras. A criatura quase que falava alguma coisa, resmungava alguma coisa. O bicho não parava, ele teve que sair correndo. Ele não tinha nada pra se defender, ele não tinha arma nem nada. Então ele saiu correndo até chegar ali na estrada principal, onde estava passando um carro. Esse pessoal ajudou ele e ele saiu dali. Teria essa criatura, né, ou teve um bicho desses ali nas margens do rio Jacuí. Não sei se é verdade, se é falsa essa história. Será que existiu algum bicho assim? Ou ainda tem algum bicho assim ali nas margens do Jacuí? Eu ouvi algumas histórias de motoristas aqui de Cachoeira, do pessoal que viaja pra fora, do pessoal que viaja que tá chegando na cidade, de luzes que a pessoa vê quando tá viajando à noite, de luzes que aparecem na frente do carro, que aparece de repente e dá pra ver que não é, de acordo com o que o pessoal fala, dá pra ver que não é luzes de outros veículos, até porque a luz simplesmente ela surge e desaparece, ela aparece na frente e depois volta a aparecer atrás do carro. E depois de um tempo, depois de alguns minutos, essa luz ela some. E essa história ela lembra um pouco um fenômeno que acontece também na Austrália, de luzes que aparecem dessa forma, que ninguém sabe o que é, se é um fenômeno natural ou alguma coisa além disso, né? Mas esse tipo de coisa tem pelo mundo todo, né? Pelo Brasil tem bastante também desse tipo de história. Bom, comentem se vocês já viram alguma coisa assim também quando estavam viajando. Quando eu era criança, eu fiquei sabendo de uma história de um homem que virava lobisomem. E que esse homem morava pro interior. Quando ele se transformava, ele vinha pra cidade. E que algumas pessoas conheciam esse homem. Viam ele no outro dia, depois de ter se transformado, depois de ter atacado animais. Via ele com a roupa rasgada, machucado. São histórias que o pessoal antigamente contava. Agora eu não sei se existiu algo desse tipo aqui em Cachoeira. Acredito que seja mais uma lenda. Mas comentem aí se vocês já ouviram histórias desse tipo. Provavelmente sim, né? Os avós contavam isso pra gente.
Tem histórias de uma assombração que o pessoal vê no Rio Jacuí, que seria um pescador aparentemente, que aparece no final da tarde. Mas pelo relato das pessoas ele desaparece na frente delas. Isso é relato dos banhistas que frequentam a praia. Esse fantasma seria alguém que se afogou há muito tempo atrás ali no rio. Ele seria um ribeirinho e que estava pescando e foi puxado com muita força para debaixo d'água. Não se sabe o que foi que puxou ele. Parece que a casa dele ainda está no meio daquele matagal, só que abandonada. E de vez em quando aparecem histórias de aparições desse pescador, desse fantasma. Essa história se passaria lá por 1930 por aí. Ela é bem antiga. É uma moça que veio de Porto Alegre para morar em Cachoeira com a família dela. E eles vieram para morar perto de uma igrejinha que tinha. Eles chegaram nessa casa que eles iam morar. Dava para ver a igreja. A igreja não era tão próxima da casa, era um pouco afastada. E eles se instalaram na casa e essa mulher, ela foi dar uma olhada nessa igreja para ver como é que era. Quando ela estava se aproximando da igreja, tinha um cachorro preto ali. Ela ficou um pouco assustada com aquele cachorro e resolveu voltar, né? Porque o animal ele ficou parado ali, não rosnou pra ela nem nada, mas ficou sentado imóvel. Então ela voltou e pensou que mais tarde voltaria ali. Depois no outro dia eles foram ali, ela foi ali com o marido dela, o restante da família ficou em casa. Ela foi ali e o cachorro mais uma vez estava ali no mesmo lugar, parado. E ela falou sobre esse cachorro que assustou ela ontem e que ele estava da mesma forma ali parado. Então apareceu um senhor que espantou o cachorro. E esse senhor falou que era... Ele falou que cuidava ali da igreja, que o padre só aparecia algumas vezes. E a moça, o casal começou a perguntar sobre o local e ela perguntou sobre o cachorro, né? Porque ele se comportava daquele jeito e o senhor falou que... E esse homem falou que ele era um tipo de guardião dessa igreja. Que desde que ela foi construída, esse cachorro simplesmente apareceu. Bom, depois de alguns dias essa mulher, ela começa a ter pesadelos com a igreja, com o cachorro. Então ela volta lá para conversar com esse senhor. O cachorro, mais uma vez parado ali, ela desvia, ela sai da estrada e vai para a igreja. Ela chama o senhor ali, começa a perguntar mais sobre a história, do que aconteceu ali realmente. E aí esse senhor fala que essa igreja tinha sido construída por algumas pessoas, que durante essa construção dessa igreja teve uma doença na época. E essas pessoas, algumas delas que estavam participando da construção da igreja, começaram a morrer e foram enterrados naquele local mesmo. Ele até acha que o cachorro talvez fosse de um desses operários. Mas aí ele falou pra essa mulher que ele não sabia de tanta coisa assim, que o padre estava para chegar amanhã, então, mas se ela tivesse mais dúvidas era para perguntar pro padre. Então foi o que ela fez. Quando o padre chegou, eles participaram da missa, ela e a família toda. E ela foi conversar com o padre. E ela falou que tinha conversado com o homem que cuidava da igreja e que ele tinha contado essa história para ela. Só que o padre disse que ninguém cuidava da igreja. A igreja não tinha ninguém que estava sendo pago, pelo menos para proteger a igreja. Não tinha visto nenhum cachorro por perto também. O padre mostrou para ela as fotos dos operários, dos homens que trabalharam na construção dessa igreja. E uma das fotos era do homem que conversava com ela, dizendo que cuidava da igreja. E o padre disse que ele tinha sido enterrado ali perto. E uma segunda foto mostrava ele junto com esse cachorro preto, que ficava ali naquela estradinha protegendo a igreja também. Se inscrevam no canal e comentem. O canal tá com poucos comentários, então comentem aí e curtam esse vídeo e comente com os amigos.